pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Murilo Videocast. E hoje a gente está com uma parceria com o canal O Amor em Letras aqui. E antes da gente puxar o papo com o convidado, eu queria fazer alguns pequenos anúncios. O primeiro é que vocês podem acessar os meus e-books lá na Amazon com o link que está aqui na descrição. Eu tenho 3 e-books lá, Professores dos Heróis que Não Usam Máscara, Felício, o Lobo Guará, e também o mais recente, que é As Aventuras de Luca. Os 3 foram eu que escrevi e ilustrei. Confere meu trabalho lá na Amazon. A gente também tem o link do Facebook e do Twitter, pessoal. Eu sugiro que vocês me sigam pelo Twitter, que lá eu posto conteúdo quase diariamente. E a gente também está colocando o canal da nossa convidada e as redes sociais ali, Instagram, para vocês conseguirem acompanhar. Beleza? Passando a bola aí, então, Gi, se apresenta um pouco pro pessoal de casa conhecer você. Bom, eu sou a Giovana, eu tenho 18 anos. Queria agradecer ao Murilo pela oportunidade de estar participando do vídeo, acho que vai ser bem legal. E é isso, eu tenho 18 anos, faço faculdade de letras. Atualmente eu estou fazendo na Unesp, estou fazendo por EAD mesmo por conta da pandemia. Tenho um canal no YouTube e um Instagram literário. Amo livros, amo ler, amo escrever. Sou muito nova ainda, mas gosto disso desde muito pequena. E vamos conversar, né? Vamos falar sobre isso. Sobre a literatura. Eu acho que esse é o maior foco de hoje, que é o maior foco da minha vida atualmente, né? O que eu mais gosto de falar sobre. 24 horas do meu dia é voltado para os livros e dos livros para as redes sociais. Vamos lá, Gi. Então, como surgiu essa vontade, essa necessidade de compartilhar um pouco daquilo que você estava lendo, daquilo que você estava estudando com as pessoas? De onde veio essa vontade de criar o canal e como que é o processo criativo para a produção dos vídeos? Então, eu desde o meu segundo colegial, desde 2018, eu tinha um Instagram de estudos, onde eu postava resumos, porque meus amigos da escola, a gente sempre fez as coisas e compartilhava juntos, sabe? E daí, como eu sempre fiz uns resumos bonitinhos, umas coisas mais enfeitadinhas e tal, eu resolvi começar a postar para ajudar outras pessoas que precisavam para estudar, que às vezes não tinham acesso ou não conseguiam fazer resumos. E daí eu comecei a fazer isso em 2018, 2019, no meu terceiro colegial. Só que eu parei, né? Depois que eu saí do ensino médio, eu parei de fazer isso porque teve a pandemia e tal. Eu, na verdade, no outro ano, 2020, eu entrei na faculdade, daí eu parei de fazer resumo para a escola porque não convinha para mim, né? No momento. Daí, chegou a pandemia. Eu passei na faculdade, fiquei uma semana, eu estava em outra faculdade, outra que eu não tô agora, eu estava na UFSCar, fazendo linguística, lá em São Carlos. Fiquei uma semana fazendo aula presencial, voltei para Laranjal. Gente, eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar, eu gosto de me expressar, eu gosto de ter contato com as pessoas. Então, dentro da sala de aula, com os meus colegas, eu sempre fui assim, sempre fui representante de sala, sempre fui a pessoa que corria atrás das coisas da formatura, sempre era a pessoa que estava fazendo as coisas. Então, eu não estava acostumada a ficar parada, sabe? Ficar sem fazer nada. E daí eu me vejo dentro de casa, tendo aula online, sem ter contato com a minha sala, porque Malemar conhecia os meus colegas novos da faculdade. Daí eu fiquei perdida, sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí eu pensei, internet. E eu já gostava de compartilhar os meus livros, o que eu tava lendo no meu Instagram normal. Só que acabou que lá, não é todo mundo que gosta daquele conteúdo que a gente tá fazendo. Lá é pessoal, né? Daí eu resolvi criar o Instagram literário. Então, antes do YouTube, antes de criar o Amor em Letras, a primeira coisa foi criar um Instagram literário. A ideia começou em junho, depois de 3 meses de pandemia. Nossa, tô falando muito, desculpa, falo muito. Mas enfim, a ideia começou em junho, mas só foi concretizar, eu só fui concretizá-la mesmo em agosto, que foi quando eu comecei o Amor em Letras.
Bom, então eu resolvi abrir um Instagram literário, porque dentro do meu Instagram normal não era todo mundo que gostava, não era eu não tinha um público, né, que gostava de ler. E daí eu resolvi abrir esse Instagram, então, em agosto do ano passado. E daí foi continuando e fui pegando gosto por produzir esse conteúdo e me comunicar com as pessoas, porque eu estava realmente com necessidade de conversar com alguém sobre o que eu estava lendo, e não só pelo que eu estava lendo. Tanto que eu compartilho meu dia a dia lá também um pouco. Mas é mais voltado para isso, porque, vamos dizer assim, que me ajuda na faculdade e me ajuda também, vamos dizer assim, na vida pessoal, com as coisas que eu gosto de fazer, com os meus hobbies. Muito bacana a iniciativa ter surgido com essa vontade de ajudar as outras pessoas, né? Compartilhar um pouco das marcações, do conhecimento, dos estudos que você estava fazendo. Parte da criação do meu canal também surgiu disso, dessa necessidade de querer mostrar um pouco do meu trabalho, criar conteúdo para as outras pessoas, compartilhar um pouco do conhecimento e ter o contato com outras pessoas, sabe? Porque nessa pandemia a gente ficou realmente muito isolado, né? Perdeu muitos vínculos. E eu, particularmente, eu consegui reencontrar esses vínculos conseguindo conversar com as pessoas no canal. E isso está fazendo muito bem para mim nesse momento. E aí, que livros você anda lendo recentemente? Eu acho que é exatamente isso, criar esse vínculo com as pessoas. E que livros que eu tô lendo recentemente? É isso? Era isso a pergunta. Perdão, cortou. Eu estou lendo esse aqui, que é uma fantasia, Corte de Neve e Fúria, que é o segundo livro de uma série de livros de uma autora americana, que ela se chama Sarah J. Maas. E o livro, ele é um universo de fadas, vamos dizer assim, de féricos, tipo os elfos de Senhor dos Anéis, sabe? De féricos e de humanos. E daí tem luta, tem muito romance e tal. Eu gosto muito de fantasia. Então é um dos meus livros preferidos, tanto que eu tô fazendo uma releitura dele. Não é nem a primeira vez que eu tô lendo, porque eu tô fazendo um especial desse livro pro meu canal e pro meu Instagram literário. E eu também tô lendo um suspense num clube do livro que eu tenho, que chama Mentirosos, que é um livro que tava bem alto e tal, que é bem um suspense de assassinato e tal. Daí tem uma ilha, uma família rica, poderosa. Enfim, eu gosto desse gênero, suspense, fantasia, e é eles dois que eu estou lendo no momento. Eu também sou meio suspeito de falar, porque fantasia é um dos gêneros que eu mais gosto de literatura também, junto com a muito bom, né? científica. Tanto que eu acho que entre os livros mais recentes que eu li, tá Os Senhores dos Dinossauros, que é um livro de uma fantasia em um mundo que os dinossauros não foram extintos, né? Então eles chegaram a conviver com os humanos ali. E daí ele passa num período medieval e toda a sociedade foi moldada em volta dos dinossauros. Por exemplo, eles são usados para guerra, são usados para agricultura, para construção civil. Algumas religiões rodam em torno dos dinossauros ali. E ele é bem estilo Game of Thrones mesmo, tipo assim, casas poderosas que estão em guerra, romances. Os personagens principais são todos personagens são tipo assim, são cavaleiros, sabe? Nossa, muito legal. É bem legal. Ele é um livro da editora Darkside, né? Que é uma editora muito boa, né? Tem uns livros de alta qualidade. Nossa, muito legal. Inclusive, acho que ainda vai sair a continuação dele e eu tô de olho ainda pra comprar a continuação, nem que for por meio digital aí. Eu não tive a oportunidade ali. E outro livro de ficção científica que eu li recentemente é A Guerra dos Mundos, que é um livro já antigo, né? Gerou até duas versões de filmes sobre ele. E que ele é um livro que eu achei que a leitura dele é mais complicada, por ele ser antigo e tal. Ele é cansativo. São mais difíceis para algumas pessoas tal. Eu concordo, inclusive eu tenho uma visão que assim, existem 3 tipos de leitura. Existem algumas leituras que são difíceis para a grande maioria das pessoas, leituras que são cansativas e leituras que
são mais suaves, são mais fáceis para as pessoas comuns, né, que estão começando a ler agora, lerem. Eu vou dar exemplos. Uma leitura que eu acho difícil. A maioria das histórias do H.P. Phillips Lovecraft, por exemplo. Principalmente por ele escrever nesse gênero assim, terror cósmico, né? Ele tem uma estrutura de linguagem, de escrita bem difícil, que além de ser cansativa, ela é realmente difícil de você ler e de entender. Você às vezes tem que reler várias vezes alguns trechos para você conseguir ter a compreensão. E daí demanda mais tempo para você fazer uma leitura do H.P. Lovecraft, por exemplo. Tem alguns livros que eles são só cansativos. Por exemplo, o Machado de Assis, eu percebo que para muitas pessoas, mesmo brasileiras, assim, ele é cansativo. Né? Ela não tem muita dificuldade para interpretar o jeito que ele escreve, mas o jeito que ele constrói o texto dele ali é cansativo. Né? Pessoas comuns não leem muitas páginas seguidas dele, né? Fazem leituras menores, por conta do desgaste de leitura. E agora, uma leitura fácil, eu uso Revolução dos Bichos, por exemplo. Muito, muito, muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler, porque a escrita é simples, a estrutura do livro é simples e a história é relativamente curta, né? Curtinha. E agora a gente vê o mesmo autor, tipo assim, 1984. É uma linguagem fácil, mas é uma leitura densa, uma leitura cansativa, porque é um calhamaço, vamos dizer assim, é um livro maior e aborda a questão social de uma maneira bem mais profunda do que Revolução dos Bichos, que é um conto de fadas, é uma fábula, né, vamos dizer assim. Eu gosto bastante do Revolução dos Bichos, eu até sou suspeito de falar dele, porque 2 dos meus livros, né, tiveram inspiração no Revolução dos Bichos. E eu gosto do jeito que o autor trabalha nele, porque não está muito nítido o que ele está criticando ali. Tanto que teve alguns anos, né, que o Revolução dos Bichos foi proibido tanto na União Soviética, na antiga Rússia Soviética, como foi proibido em países capitalistas, como o próprio Estados Unidos, União Europeia, tal. Então, tipo assim, como ele é esse conto de fadas, ele é uma mensagem no subliminar, né, da história. Você tem que pegar a verdadeira mensagem por trás do conto de fadas ali. Ele é um livro muito interessante, mas ele fala sobre muitos aspectos interessantes. Por exemplo, como que uma ditadura usa o poder, né, que quando o porco assumiu o poder ali, ele usa os cachorros para ter o controle da fazenda. Os animais... Nossa, eu acho isso sensacional. Eu acho sensacional. Os 2 porquinhos, e dá pra ver a polarização que ele faz diferente. Se você tem um pouquinho de conhecimento de história, né? Você vê o Bola de Neve, que é um tipo de governo ditatorial, e você vê o Napoleão, que é outro, que é totalmente mais rígido, mais, vamos dizer assim, sem escrúpulo, né? É muito legal, é muito, muito bom. Quando eu li, eu fiquei besta, falei, como que ele conseguiu, com uma história de criança, vamos dizer assim, um conto de fadas, fazer toda essa analogia, né? Eu achei sensacional. E é um livro que dá pra você ler, você senta assim na cadeira, você fica assim, 2 horas, você lê o livro. É muito fácil, muito gostoso de ler. Sim, ele vai ser feito num dia, tranquilo. Eu tenho resenha dele lá no meu Instagram, né? Eu fiz a resenha nesse ano ainda. E todas as meninas que elas querem começar a ler, usam às vezes para repertório, para redação, sabe? Que é um repertório bem legal para você usar quando você vai dialogar sobre qualquer tema político, né? Enfim, elas perguntam muito: qual que você acha que eu tenho que ler primeiro do Orwell? Se eu leio 1984 ou se eu leio Revolução dos Bichos? E a Revolução dos Bichos, além de ser muito mais prático para quem tá começando a ler, já tem uma mensagem tão forte, tão, sabe? Às vezes pode até não ser tão escancarada que nem a de 1984, mas mesmo assim é muito mais fácil, você não vai ficar cansado quando você for ler e você vai achar sensacional, porque, né, o universo que ele cria com a Fazenda dos Bichos, com a Fazenda dos Animais, é muito legal, eu gosto muito. Eu gosto muito do cavalo, é Sansão, não lembro. É Sansão o cavalo. Nossa, eu gosto muito mesmo. Eu fico até besta falando desse livro, que eu acho muito sensacional. Eu acho genial mesmo. Ele era genial, né? O autor, ele era muito genial. Sim, eu concordo. Esse livro, como eu disse, ele é meu favorito. Inclusive, para a leitura dele ser fácil, sempre que eu indico um livro para alguém começar, eu sempre indico A Revolução dos Bichos, por ele ter essa dualidade, né? Você pode ler ele
e interpretar como se fosse somente uma história, um conto de fadas, ou você pode pegar a mensagem política que tá dentro dele ali. Inclusive, uma interpretação minha que eu tenho é que, por exemplo, quando os animais eles tomam uma fazenda, eles fazem a revolução, eles tomam uma fazenda para si, e eles desenvolveram alguns conceitos assim para todos os animais terem igualdade, né, terem os mesmos direitos dentro da fazenda, eu vejo muito aquilo ali como socialismo, como se fosse a ideia original do Marx. E depois, quando o Napoleão ele toma o poder e ele transforma aquilo numa ditadura, eu vejo muito, tipo assim, como muitos governos pegaram a ideia original do Karl Marx ali e transformaram em outras coisas, né? Porque o que a gente tem hoje em dia, ninguém sabe o que realmente é o socialismo, porque a gente tem muitas vertentes do socialismo, né? Pelo menos é uma interpretação que eu tenho do livro. Eu acho que é algo que nem você falou, é algo que foi muito deturpado, né? Se estabeleceu, aquele primeiro porco que aparece, que ele morre no começo da história, ele estabelece, vamos dizer assim, essas leis, né? Ele dá essa ideia inicial para eles, né? Dos animais, eles fazerem essa rebelião. E daí a gente tem os dois porquinhos mudando todas as coisas, né? Cada um indo para, vamos dizer assim, uma linha, se você for ver, uma linha de idealismo, né? Vamos lá. E que universos da literatura, né, que foram adaptados para o cinema através de séries, através de filmes, você achou que ficou bem adaptado, que eles fizeram um trabalho legal, transformando aquilo que estava escrito nas páginas para imagens, cenários feitos com atores e computação gráfica? Bom, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Eu tenho uma edição aqui, eu tenho 18, né? Eu tenho ela desde os 8 anos de idade. Então eu gosto muito dessas 7 crônicas. Então são 7, mas só tem 3 filmes, tanto que a Netflix comprou os direitos faz anos. Nós estamos esperando eles anunciarem que vão adaptar, mas ainda não anunciaram. Mas enfim, eu sigo esperando aqui. E, com certeza, O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Eu gosto muito da adaptação do Senhor dos Anéis, muito mesmo. Nossa, ano passado, acho em dezembro, eu maratonei, assim, eu fiquei 2 dias vendo O Senhor dos Anéis, as versões extensas, assim. Nossa, sensacional. E O Hobbit também, eu gosto muito dos filmes. Por mais que eles tenham acrescentado bastante coisa, né, para render de um livro, render 3 filmes, mas eu acho que é um universo muito rico, eu acho que na questão estética do filme é muito bonito também, sabe? Tudo muito bem feito. Os atores são muito bons, né? São maravilhosos. Gosto muito de Senhor dos Anéis. É aquele filme que você se prende do começo ao fim, né? E eu gosto muito dos livros também. Gosto muito do Tolkien. Acho ele maravilhoso. E eu gosto muito do C.S. Lewis, de Nárnia também. Eu gosto muito dos dois. Eu acho esses dois universos muito bons. E Harry Potter também. Eu acho que Harry Potter teve uma boa adaptação. Por mais que eu acho que eles tenham feito algumas falhas, sabe, na hora de contar a história, porque a história na escrita da autora, tudo tem um começo, um meio e um fim, né, nos livros. E algumas coisas nos filmes não ficam tão bem explicadas, eu acho que podiam ter sido desenvolvidas de uma outra forma, sabe? A questão das Horcrux, nunca sei falar Horcrux, mas enfim, a morte do Dumbledore, algumas cenas eu acho que foram muito mal colocadas ali, sabe? Que nem a caracterização de alguns personagens também. Eu gostava muito mais quando eu era mais nova. Só que depois que eu reli os livros ano passado de Harry Potter, depois de anos de ler quando eu era criança. E eu falei assim, nossa, né? Eu não lembrava que era tão diferente assim algumas coisas. A própria personalidade dos protagonistas do trio, né? É bem diferente dos livros pro filme. E eu sinto falta de algumas coisas, mas eu ainda assim acho muito boa. Acho muito bem feita, muito bem produzida, tanto que é um sucesso, né? É um sucesso muito grande. Mas eu gosto dessas 3 em si, em geral. Harry Potter, Nárnia e Senhor dos Anéis. O Hobbit, que entra junto nesse universo do Senhor dos Anéis, né? Essas 3 franquias eu também gosto demais dela. Inclusive do Senhor dos Anéis, eu queria que mais conteúdo do Tolkien fosse adaptado para as telonas. Inclusive, eles estão produzindo já, né, a Amazon Prime
um seriado que se passa antes da queda do Sauron. Nossa, muito legal. Esse seriado ele tem muito potencial, porque você pegar ali nos livros, as grandes batalhas mesmo aconteceram ali antes do Hobbit, né? Porque foi o grande período de guerra na Terra-média ali. Foi antes do Hobbit. O Hobbit foi meio que um período de aquietação antes das forças do Sauron voltarem a se reunir. Mas tem que lembrar que o Sauron ele foi uma sombra que ele juntou os restos das forças fragmentadas dele. Aqueles grandes exércitos do Senhor dos Anéis ali não são nem metade do que já foram a outrora. E eu acho que tem muito, muito, muito potencial. Muito. E eu quero que eles sigam o material original ali do Tolkien, porque se eles não seguirem eu vou ficar muito, muito chateado. Nossa, nem fale. Estragar, né? Porque tem toda uma trajetória linda, muito bem feita, muito bem produzida. Daí chega lá no final, né? Igual chega você nos falou, outros livros. a Warner, ela teve todo um cuidado especial na adaptação, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, né? Que é igual você falou, tipo, são filmes que mesmo eles são longos, e mesmo a versão estendida que deixa eles mais longos ainda, você assiste ele tranquilamente, porque é belíssimo. A computação gráfica que faz os cenários, os atores que fazem o personagem, o Gandalf, a Companhia de Carvalho, o Bilbo, os Hobbits, é tudo muito, muito bem feito, sabe? Muito, muito bem adaptado. A trilha sonora que acompanha tudo é magnífico, magnífico mesmo. Narnia eu gosto bastante e eu acabei sabendo dessa notícia agora porque eu achava que era só os 3. Eram 3 livros que adaptavam 3 filmes. Eu não sabia que eram 7 livros. São 7. Fiquei sabendo e fiquei animado. Vou procurar para ler depois. E outro universo que tem controvérsias, porque o final dele, da série, foi diferente do universo dos livros, é Game of Thrones. O Jogo dos Tronos. Eu acho que a adaptação dos livros para a série foi fabulosa, apesar da série modificar muitas coisas, inclusive o final. Apesar de muitas pessoas, eu gosto bastante do final da série. Ao contrário da grande maioria das pessoas, sou uma das poucas pessoas que defende o final da série. Eu acho as escolhas tomadas pro final da série bem inteligentes, né? O que matou a série ali, que, tipo assim, como era uma coisa que todo mundo gostava muito, 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 cada um tinha a sua expectativa pro final. E daí, quando as pessoas não tiveram a sua expectativa, a sua vontade não atendida, daí elas ficaram, é ruim, é ruim. Tá longe de ser ruim. Bem longe de ser ruim. Game of Thrones, eu li acho que só 2 livros. Eu tenho todos, não li ainda. Preciso ler, mas faz muito tempo que eu comecei a ler. Tipo, eu ia ter que começar desde o começo. E eu gostava muito da série. Eu não cheguei a terminar essa série, que eu tenho um problema que eu não consigo terminar a série. Eu assisto, por exemplo, 6 temporadas, eu desisto. Mas eu gostava muito, eu acho. Eu não cheguei. Eu sei, né, dos spoilers do final, da Daenerys e tudo. Mas enfim, eu não sofro, sabe? Eu já sofri bem mais, mas hoje em dia eu não sofro muito. Por exemplo, eu sofreria muito mais se eles fizessem se essa nova adaptação da Netflix, eles cagassem em tudo de Nárnia, por exemplo, do que com Game of Thrones, que eu não tenho esse apego sentimental. Eu acho que eu tenho muito mais apego hoje em dia com as coisas que eu lia quando eu era criança, sabe? Alice no País das Maravilhas, essas coisas. Né? Nossa, mas Game of Thrones eu acho muito, muito bom. Muito. Eu preciso ler, inclusive. Eu nunca tenho tempo, porque eu sempre estou colocando coisa nova para ler. Aqui, ó, tem muita coisa não lida que eu vou lendo, vou pegando, daí eu vou lendo no Kindle. Eu vou lendo no Kindle, daí eu esqueço de ler outras coisas. Daí eu tenho essa compulsão, sabe? Vou lendo um, vou lendo o outro, daí vai ficando um para trás. Nunca dá tempo de ler tudo. Eu acho que falta muito. Faltam muitas horas no dia para eu conseguir ler tudo que eu quero. E um universo que eu acho muito bom de literário, que eu queria que fosse adaptado de maneira decente para os cinemas ou para a série, é o universo do H.P. Lovecraft, do terror cósmico. Eu acho que hoje em dia há controvérsias, né? Porque se você for analisar a obra do H.P. Lovecraft, você encontra uns traços de racismo ali, né? Meio que escondidas nos contextos da história dele. Eu não acho nem escondido. Mas se você pegar a leitura literal ali,
são boas histórias, né? São boas histórias, isso não dá pra gente... Eu acho ele um escritor genial, acho uma linguagem difícil. As poucas coisas que eu li dele, eu achei bem complexa, achei bem rica, bem detalhada. Ele é um dos poucos autores que conseguem descrever, fazer você mergulhar mesmo dentro do terror, ficar com medo. Eu gosto muito dele, do Stephen King, inclusive eu gosto bastante de Stephen King, vendo uma parte mais contemporânea, assim, vendo ele como, não ultrapassado de maneira nenhuma, mas vendo ele de uma forma, assim, não antiga, mas da época dele, ele é uma referência. Da época atual, o King é uma referência também, só que são totalmente diferentes as abordagens, as descrições, mas eu gosto muito dele. Só que daí tem essas questões, né, da literatura dele, do racismo na literatura dele, acho bem complicado. Mas eu acho ele um autor genial também. E daí, ano passado, saiu uma série pela HBO, né, que era o Lovecraft Country. Só que ele é só eu achei que seria uma série totalmente dedicada a contar as histórias dele, sabe? Cada episódio uma história. Eu imaginei que seria esse formato. Só que, na verdade, ele pega dois protagonistas ali e ele coloca, tipo assim, elementos do universo Lovecraft, tipo assim, monstros que o Lovecraft criou na série. Então não é necessariamente as histórias do Lovecraft. E isso me deixou muito chateado, porque eu queria uma adaptação realmente das histórias dele, porque eu acho as histórias muito boas. As histórias do Cthulhu, né? Do Porto do Dagon, eu acho, tipo assim, esse tipo de terror, né? Ele é um terror bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a lidar. Inclusive, né? Tipo assim, falta um pouco disso no cinema atual. Por exemplo, o Stephen King, ele tinha um estilo literário, né, para escrever as histórias dele. E daí você percebe que a obra mais diferente das de terror dele é o It, a Coisa. Mas ele escreveu o It, a Coisa após ele ter o contato das obras do Lovecraft. E você percebe muito do terror cósmico no It, a Coisa. Né? Então você percebe como que o Lovecraft conseguiu influenciar outro dos grandes autores do terror, que é o Stephen King. E It, pra mim é uma das melhores obras dele, né? Apesar de eu ter assistido só os 2 filmes, ainda não tive a oportunidade de ler o livro. Pra mim, o It, a Coisa do Stephen King é a melhor obra de terror. Gosto bastante do Iluminado também, mas o It é o melhor. Eu acho muito legal do It, porque assim, eu não li toda a obra do King, porque é gigantesca, é enorme, tem mais de 80 contos, livros, enfim, tem muita coisa mesmo. Mas eu gosto porque no It tem aquele crossing over muito legal. Várias obras dele, vários personagens das outras obras dele aparecem no livro. Então, poxa, cadê? Tá aqui, ó, o meu. É um calhamaço. Tem mil e tantas páginas. Então, tipo assim, é aquele livro que você tem que ter estômago para ler. A minha prima, ela tem 14 anos e ela já leu 2 vezes. Ela é apaixonada pelo livro, ela é fascinada pelo livro. Eu acho ele meio pesado até. Mas, enfim, é uma leitura muito, 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 muito boa mesmo. Eu gosto de todos os livros que eu já li dele. Até os mais fininhos, os mais novos. Tanto quanto aqueles que ele escreveu no momento, na época que ele usava drogas e tal. Que ele escreveu vários livros sobre os entorpecentes. Mas, enfim, ele é um autor fenomenal. E eu li um livro dele no ano passado, que era sobre a escrita, sabe? Que ele fala do processo criativo dele, ele fala sobre os autores que ele se inspirou, sobre os filmes que ele assistia quando ele era jovem. E ele fala, eu não lembro se ele fala muito sobre o Lovecraft, mas ele fala que ele teve muitas, muitas influências mesmo, e lógico que isso é visível. E eu acho que isso que é legal da literatura, sabe? Vai passando uma coisa antiga, um autor antigo que fez muito sucesso, e ele vai deixando um pouquinho dele em cada autor contemporâneo que vai surgindo. E isso daí vai ramificando. Lógico que o Lovecraft, ele foi muito inovador, muito. E o que ele deixou, as raízes que ele deixou, todo o legado dele, foram passando e formaram autores como King, como outros autores de terror maravilhosos, que a gente tem vários, mas pensando num nome grande assim, é ele, né? Numa questão universal, né? Eu acho que entre os autores que recentemente eu mais gosto,
o que está em top 1 para mim é o Neil Gaiman. Porque o Neil Gaiman, ele escreveu vários livros e eles passeiam até entre gêneros diferentes. Por exemplo, ele tem alguns livros de suspense mais infantil, por exemplo, Lobos na Parede, que ele é um livro ali que pode ser lido por uma criança de 10 anos tranquilamente, né? E tem uma ilustração dele até bem diferente. Por exemplo, assim, a ilustração dele é de fotografias. Então eles pegaram ali uns bonecos de pano e tal e foram fotografando para fazer a ilustração do livro. Eu achei bem legal. Tem o Coraline, né, que daí já é para umas crianças um pouco mais velhas, imagino que seja para 14, 15 anos. E o Coraline, a adaptação dele por cinema, feita em stop motion, né, ficou muito, muito bacana. Então, tanto o livro quanto a adaptação cinematográfica é muito, muito bacana. E daí ele tem outros livros que são totalmente diferentes. Por exemplo, assim, livros que ele discorre sobre mitologia nórdica, né? Ele tem um leque de trabalho muito grande. Então, hoje em dia, eu vejo o Neil Gaiman como o meu autor principal, pelos trabalhos dele. Quem que você vê ali como um cara principal no cenário da leitura hoje? Ai, pra mim é muito complicado mesmo, sabe? Falar de um autor, uma autora que eu acho principal. Em âmbito nacional, eu leio muitas meninas que estão começando, sabe? Muitas meninas que estão lançando seus livros agora e tal. Gosto muito da Bruna Garrett, gosto muito da minha amiga, que é minha parceira do Instagram, que ela chama Lisa Pinheiro. Amo elas duas, acho que elas escrevem muito bem. Romances nacionais, mas o delas, a maioria são ambientalizados. Não, a da Lisa tem no território nacional, da Bruna é mais pro território internacional. Mas, enfim, elas são nossas, entendeu? E elas têm, tipo assim, 20 e poucos anos, elas são novas, gosto muito delas. Mas, pensando assim, no nome nacional. Mas eu não posso falar de um nome só, obviamente. Mas pensando agora numa literatura nacional antiga, eu gosto muito de Machado de Assis. Amo Machado de Assis, amo Dom Casmurro, amo Quincas Borba, amo esses livros de paixão. E eu gosto muito de Jorge Amado. Eu amo Capitães de Areia. Capitães da Areia é um livro sensacional. Eu lembro que a primeira vez que eu li, em 2018, eu emprestei de um amigo da escola, que hoje em dia é meu namorado, e eu emprestei dele, e eu li em 2 dias o livro, e depois eu já reli antes de devolver para ele, porque eu amei tanto a história do Pedro Bala, da Dora, do professor, enfim. Mostra uma realidade brasileira muito atual mesmo, o livro sendo de 100 anos atrás, quase. 1932, praticamente, livro de Jorge Amado. Então, nesse cenário nacional, eu gosto muito deles, gosto muito de Jorge Amado, da Clarice Lispector, do Machado de Assis, dessas meninas que estão começando agora. Eu acho muito importante dar visibilidade para autores que estão começando, para autores que fazem um conteúdo autoral, às vezes sem editora. Eu acho muito importante mesmo. Sempre tento dar palco para eles no meu Instagram, sabe? Sempre que me pedem. Gosto muito, acho isso muito importante, muito relevante pra gente criar essa identidade nacional, sabe? Uma literatura nossa, sabe? E agora falando de autores que eu amo, que eu sou apaixonada e que são referência pra mim em tudo que eu faço, eu gosto muito do C.S. Lewis, gosto muito dele, gosto muito do Tolkien. E essa autora aqui, que eu tô começando a ler agora não, né? Faz quase um ano. Mas a Sarah J. Maas, que é uma autora de fantasia incrível. Eu gosto muito dos livros dela. Os livros dela são sensacionais. Ela tem uma criatividade imensa. Eu acho que, assim, em questão de pioneirismo, a gente vê o Tolkien muito nesse universo de fantasia, sabe? Porque eu vejo muito traço da literatura dele, dos personagens que ele criou, das coisas que ele criou na literatura atual, sabe? De quem escreve fantasia. Mas com o esplendor dele é muito difícil alguém conseguir escrever. Mas eu gosto muito da escrita dessa autora, dessa Sarah J. Maas aqui. E eu acho que até é pecado eu falar só esses nomes, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tô todos os dias consumindo esse conteúdo e, consequentemente, eu tenho muitos nomes abarrotados na cabeça, tenho muitas coisas que eu leio. Eu nunca paro de ler. Eu gosto muito de Agatha Christie. Sempre tô lendo alguma coisinha dela. Eu tô sempre relendo alguma coisa.
Harry Potter, eu tô relendo Percy Jackson. Eu gosto muito do Rick Riordan. Então, eu começo a falar dessas coisas, eu fico sem saber o que fazer, porque é muita coisa. A gente tem, tanto no cenário nacional, mas quanto no cenário mundial, assim, muitos nomes muito bons da literatura. Tanto os que estão no hype, quanto as pessoas que ainda são desconhecidas, pessoas que estão começando. Então, eu acho muito legal. E o Instagram literário, ele foi muito importante para mim por causa disso. Porque eu não tinha noção de quanta gente publica livro independentemente, quanta gente publica, que nem você publica coisas infantis, sabe? Conteúdo para várias margens, para várias idades. E a gente tem que valorizar isso. Então, eu acho que criando o Instagram literário, criando o Book Instagram, foi muito legal para eu poder consumir esse conteúdo de outras pessoas, de outros brasileiros, de outras brasileiras da minha idade, mais velhos, enfim, pessoas que estão começando, pessoas que não têm visibilidade, pessoas que de repente encontraram várias dificuldades para prosseguir com isso, mas enfim, eu acho muito legal ter essa oportunidade hoje na internet da gente divulgar as pessoas, da gente conhecer o trabalho delas, e eu acho que o Instagram ajuda muito nessa relação, e o YouTube também, tanto que eu abri o meu canal no YouTube para poder ter uma, vamos dizer assim, mais credibilidade no que eu vou falar. Porque no Instagram é algo escrito, tem limite de caractere, tem tudo um limite. No YouTube não, no YouTube eu posso sentar e ficar falando com você 2 horas, se a gente quiser, entendeu? A gente pode falar sobre muitos assuntos, elaborar a nossa opinião, embasar em tal coisa, a gente pode criar discussões e ser uma coisa que vai ficar permanente, que outras pessoas podem chegar, comentar, podem curtir, descurtir se elas não gostarem, dar dislike. Enfim, é uma coisa assim, mais concreto, eu acho, sabe? O ambiente do YouTube em comparação com o Instagram. O Instagram é uma coisa, assim, não superficial, também. Mas é uma coisa, assim, mais passageira, tipo os stories, 24 horas. Agora o YouTube eu vejo como uma coisa mais concreta, sabe? E como eu queria transformar o Amor em Letras, queria dar mais credibilidade pro canal, pro Instagram, pro Amor em Letras em si, que é uma marca, vamos dizer assim, que é o meu nome, eu resolvi criar o canal e acho que tudo isso foi contribuindo. Olha, eu tava falando de autor e eu já cheguei no outro lugar. E eu acho sensacional, muito importante, porque como um autor nacional, eu percebi essa grande dificuldade. Primeiramente porque para você criar conteúdo literário e publicar hoje em dia é muito difícil. Né? Você vai ali bater em portas das editoras e geralmente elas vão oferecer o seguinte, elas vão fazer o serviço de prestadora de serviço. Então ela fala, a gente publica o seu livro tal, mas você vai ter que bancar o custo, ou seja, você vai ter que comprar pelo menos ali 1000 cópias. E hoje em dia, né, se você é a maioria das pessoas são classe baixa e média aqui no Brasil, como que você vai pagar 1000 cópias de um livro? Como que você vai tirar o dinheiro que às vezes é para sustentar a sua família para comprar? É inviável, inviável. Daí você vai batendo, vai receber muito não, né? É muito difícil você mandar uma história para análise, né? E a editora falar, não, nós vamos bancar o seu projeto. Eu não consegui isso. Então eu busquei meios alternativos, né? Então eu busquei plataformas que eu pudesse publicar o meu livro ali de maneira gratuita e eu fechei uma plataforma boa que é a Amazon. Só que a Amazon ela chega para você e fala assim, ó, beleza, você pode publicar com a gente recebe parte do lucro do livro ali, mais os impostos que vão para o governo, que é uma coisa absurda, por exemplo. Eu lanço, por exemplo, um dos meus livros custa ali R$12 na Amazon. Eu recebo R$1 de direitos autorais, o governo 7 e a Amazon 2. Então, é absurdo, né? O governo ganha 7 vezes mais do que eu com o meu próprio livro. Com o meu próprio livro. É absurdo, é absurdo. E outro problema que eu vejo aqui é que hoje em dia, né, a gente está tendo uma queda literária, então tem muito, a grande massa dos brasileiros não leem mais, não buscam leituras mais densas, livros, e-books. Então, tipo, às vezes a gente acha muito mais procura do exterior do que do próprio interior do país. E quando eles procuram já autores mais conhecidos. Então, para um cara que vem do nada, igual eu, assim,
difícil crescer mesmo. Eu falo a verdade, difícil. Eu já lancei 4 livros, né? Todos foram eu que escrevi, ilustrei. Um é o Professores dos Heróis que Não Usam Máscara, foi o meu primeiro livro, um livro infantil dedicado a contar um pouco sobre a rotina da vida dos professores e também falar sobre a preservação do meio ambiente. É um livro muito legal que eu fiz as páginas dele, as ilustrações, tudo em preto e branco, para as crianças poderem pintar e customizar o seu livro. Então elas baixam a versão ali online, imprimem e cada um pinta o seu livro e faz o seu livro o seu próprio, né? Porque cada um vai pintar de um jeito diferente. Escrevi Felício Lobo-Guará, que é uma história de preservação ambiental, para mostrar que nem tudo é preto no branco, né? Que os humanos causam muito mal à natureza, mas também que uma boa conscientização pode mudar, pode reverter esse quadro. Lancei Os Ratos de Sovitch, que daí esse eu falei que veio da inspiração da Revolução dos Bichos. Ele é uma história de uma sociedade de ratos, né? E daí você pode encarar o livro de 2 maneiras. Você pode encarar ele apenas como uma fábula, um conto de fadas ali, ou você pode ver a mensagem política dele. Então ele tem essa dualidade também. Eu fiz pensar nisso. E meu último é um livro de fantasia voltado para o público infantil, que é As Aventuras de Luca. Que ele é a história de ele é como se fosse uma fábula, porque todos os reinos são animais, né? De vários reinos de vários animais. E ele conta a história de um gato aventureiro viajando entre os reinos em busca de uma guloseima sagrada chamada a goma sagrada. Que essa goma, toda vez que você reparte ela multiplica. Então seria algo que acabaria com a fome da aldeia dele. E a aldeia dele passava ali por um período de seca muito forte, a família dele estava passando fome, então ele começa a viajar pelos reinos atrás desse tesouro, né? Dessa iguaria mística que resolveria a fome da aldeia dele. E daí todos esses livros eu lancei e por eu fazer a minha própria divulgação, né, ter o limite de alcance do meu Facebook, do meu Instagram, né, vendi, sei lá, 5 cópias de um, 7 cópias de outro, tal. É um processo difícil. Se você não tem um dinheiro para investir no marketing, não tem um tempo para você ficar ali sempre criando publicações para se autodivulgar, é difícil. E fora que uma hora, né, as pessoas que estão ali acompanhando o seu Instagram, seu Facebook, elas viram você publicar sempre a mesma coisa, elas saturam, né? Sim. Mas é lindo, né? É um trabalho admirável, tanto que hoje a literatura infantil, a gente não tem quase coisas mais, a gente tem muito pouco sendo feito e muito pouco sendo incentivado para as crianças, né? Ainda mais porque, como nem você falou, um valor acessível como o seu, você não ganha nada praticamente, né? Vendo nessa questão, a Amazon dá oportunidade, mas aí a gente tem toda a burocracia, toda a questão do imposto, que é muito absurdo. E daí isso vai desmotivando quem? Vai desmotivando o autor, vai desmotivando as pessoas que vão comprar, porque como que um autor vai ganhar tão pouco? Eu acho absurdo. Daí tende o quê? Tende a encarecer. Por quê? Porque é tanto imposto que você acaba não vendo retorno e a pessoa que vai comprar não acha atrativo, porque como que você vai ter tão pouco lucro na sua obra, né? É complicado, é muito complicado. Eu vejo que hoje em dia, que nem eu nunca trabalhei com criança em si, numa sala de aula, porque eu trabalhei um tempo no Kumon, né? Então eu tinha contato com crianças, eu trabalhei na escola dominical de uma igreja, então eu ajudava a dar aula para as crianças. Tive esse contato com criança desde sempre, e as crianças, elas precisam disso para o desenvolvimento delas. Elas precisam. Tanto que a gente pode ver que nesses anos de pandemia, crianças com 8, 9 anos, elas não são alfabetizadas ainda, elas não estão falando, elas não estão lendo, escrevendo direito. Eu acho isso muito surreal, porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu já lia e já escrevia. É uma idade precoce? É uma idade precoce. Mas 7 anos de idade é o momento certo, é o momento correto, 8 anos. Então hoje a gente vê uma falha tão grande nisso, que a criança, ela sabe ir no YouTube, achar um vídeo para ela assistir, ver no Facebook, mas ela não sabe ler. É muito triste, ela não sabe interpretar um texto. Então, essa literatura infantil é tão importante
que a gente não tem noção, né, do quanto que é importante ter essa base enquanto a criança está no começo do desenvolvimento, para depois, quando ela chegar na minha idade, ela ter gosto por ler, ela saber fazer um vestibular, ela saber querer fazer uma faculdade, ela querer adquirir conhecimento, sabe? Eu acho que isso falta muito na construção do nosso país em si. Tanto que daí vai gerando mais desmotivação e vai ficando cada vez com essa crise literária que você estava falando, sabe? A gente tem cada vez menos interesse na literatura, cada vez menos oportunidade para quem está querendo começar, para quem está querendo vender o que escreveu, o que fez, o trabalho que fez, e menos pessoas consumindo, consequentemente, né? É bem triste. Eu vejo também dessa forma. Eu acho que a base, né, desenvolvida ali dentro da educação infantil, do ensino fundamental 1, é o que vai estruturar todo o ensino e a formação de uma pessoa. E a literatura infantil, ela é extremamente preciosa, ela é extremamente rica, lúdica, fantasiosa, sabe? É o momento que a criança vai ali ler e ter o maior prazer, porque é simples, é colorido, é imaginativo, é bem feito, é atrativo, sabe? A minha geração ainda, quando eu era mais novo, eu lembro de eu ir no Carrefour e você encontrar no mercado ali uns estandes, né, cheio de livrinhos infantil, cheio. Hoje em dia isso morreu. Você não encontra mais em loja nenhuma. Você encontra ainda esses livrinhos ali em papelaria de escola. E dificilmente você encontra. Na minha época era menos de R$1 no Carrefour. Você comprava um livrinho infantil menos de R$1. Sabe? Eu lembro muito, eu tinha uma coleção, né? Eu acabei perdendo essa coleção quando minha irmã nasceu, não tenho certeza o que aconteceu com ela, mas 300 livrinhos infantil. Toda vez que eu ia no mercado, meu pai falava, vai lá, escolhe um livrinho para você ler. Sabe? Isso me enriqueceu incrivelmente, minha imaginação, minha criatividade, minha maneira de interpretar o mundo. Hoje eu vejo que, igual você falou, todas as crianças têm um contato ali com o smartphone, né? São alfabetizadas digitalmente, mas não sabem exercer a imaginação, a criatividade, a leitura fora das telinhas. Não sabem criar uma história para elas. Às vezes não consegue brincar com um brinquedo porque não consegue externalizar as ideias, sabe? E algo que prejudicou isso também, que hoje em dia a gente só tem o Maurício de Souza lançando conteúdo forte para criança. Só ele. Você vai nas bancas, você não encontra, tipo assim, vários livrinhos infantis ali junto dos quadrinhos da Mônica, né, para ter variedade, para ter diversidade. E os autores também, criou-se um preconceito após o século XX, mais ou menos, que a literatura infantil, né, tem menos prestígio, é menos valorosa, não vale a pena você escrever. Então você não tem mais autores que estão, tipo assim, se dedicando a escrever livro infantil, sabe? Você vê às vezes muita piada, eu já cheguei a ver piada assim, se tudo der errado na vida, você pode virar autor de literatura infantil. Uma baita de uma mentira. Ser autor hoje em dia é dificílimo. Ser autor para a literatura infantil ainda, mais ainda. Sabe? É algo que eu desejo do fundo do coração que fosse melhor. Eu queria que fosse melhor, mas infelizmente é o que a gente tem, né? É a parte da realidade social do nosso país. Infelizmente, né? Ai, que triste. É triste, ai, pelo amor de Deus. Pô, dá um bad vibes nesse finalzinho, mas vamos dar uma animada, vamos dar uma levantada aí. Quais recomendações você deixa pro pessoal de casa que está pensando em começar a ler aí? Qual um material bacana para eles começarem a fazer pequenas leituras aí e engrenar nesse mundo da literatura? Primeiro eu vou fazer o meu merchan, né? No meu Insta eu sempre recomendo, desde clássicos até livros atuais, contemporâneos. Então tem bastante resenha, tem livro fácil, tem fantasia. Eu leio de tudo.
Então eu leio distopia, eu leio ficção científica, eu leio thriller, eu leio suspense, eu leio New Adult, eu leio, tipo, de tudo mesmo, fantasia, enfim, eu leio de tudo. Então, lá vocês vão ver muito mais coisas do que eu posso recomendar aqui agora, nesse curto período de tempo. Mas, enfim, uma distopia muito legal para você começar. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro é muito bom, tem uma linguagem muito fácil, vai dar consciência política. Se você tá, sei lá, prestando alguma prova, alguma coisa, você vai fazer uma redação, dá para você usar, muito legal. Em questão de fantasia, Harry Potter é sempre todo mundo fala Harry Potter. Eu gosto muito de Percy Jackson, do Rick Riordan. Então eu acho que Percy Jackson é uma opção bem legal para você que é adolescente, ou para você que quer começar a ler, porque ele não é um livro bobo, é um livro gostosinho de ler e tal. Eu acho que, em questão de território nacional, eu acho que todo mundo, independente da idade, deveria ler Capitães da Areia. Eu amo esse livro, eu sempre falo dele, então Capitães da Areia seria uma recomendação muito forte e faz a gente refletir muito, sabe? Sobre como a nossa sociedade ainda é, depois de tanto tempo, como as nossas crianças são tratadas, as crianças de rua, as crianças em vulnerabilidade. Acho bem legal falar disso. Deixa eu pensar aqui. Pensar. Eu gosto muito de O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro excelente, fala sobre o racismo de uma maneira muito, muito lúdica, muito boa, muito triste, mas muito maravilhoso, sobre o olhar de uma criança branca que está aprendendo o que é racismo, está enxergando que os negros são gente. Então é muito legal, é muito, muito precioso esse livro. Eu li ele esse ano, foi o primeiro livro que eu li esse ano. É tanto livro, né? Mas enfim, eu acho que esses são recomendações muito boas que vão tanto entreter quanto trazer uma reflexão, sabe? Para quem tá lendo. Percy Jackson é mais entretenimento mesmo, mas tem muitos livros do Rick Riordan que abordam muitas coisas, vai se desenvolvendo, você vai crescendo junto com o livro, né? Enfim, eu acho que essas são opções bem legais para quem tá querendo começar a ler. São fáceis, são bons e vão fazer você refletir bastante. Eu vou deixar umas recomendações aqui também. A minha principal recomendação, como eu já disse, é A Revolução dos Bichos. É um livrinho bem curtinho, com a leitura bem simples e que você pode interpretar ele de várias maneiras. O segundo livro que eu vou deixar aqui é uma recomendação de literatura nacional. Vou deixar Vidas Secas. Ele é um livro... Ele é uma clássica tragédia. E ele se mantém, né, na sua proposta de tragédia ao início, ao fim. Então eu acho ele muito corajoso nesse sentido. É um livro que cai bastante vestibular, tal. A leitura não é difícil, apesar que para algumas pessoas iniciantes possa ser cansativa. Deixo a recomendação de Vidas Secas aqui. De fantasia eu deixo Os Senhores dos Dinossauros. Ele é um pouco mais extenso, vai levar mais tempinho para vocês lerem, terem 300 páginas. E de HQs eu deixo uma obra chamada Vinland Saga, que ele retrata uma história sobre os vikings, né, na época de conquista deles, que eles tiveram todo o embate entre a Noruega, a Dinamarca contra a Inglaterra. E, na verdade, essa história é uma história de redenção, porque ela fala sobre o Thorfinn, um garoto que perdeu seu pai para a guerra, o pai dele foi morto injustamente. Ele passa grande parte da vida dele ali buscando por vingança. E daí, quando chega no auge, né, na metade da história, ele percebe que tipo assim, tudo aquilo ali era um grande desperdício para a vida dele. A beleza da vida estava em viver com tranquilidade, arando os campos, cuidando da sua mãe, da sua irmã, tendo uma família. Ele percebe que a beleza da vida estava em outras coisas, né, em outros caminhos que era totalmente ao contrário da cultura nórdica da época, que era voltada para as guerras, né? E tal. É uma história muito, muito bonita. Essas são minhas recomendações. Casa, a gente vai se despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Chico, você queria deixar alguma mensagem, algum recado pro pessoal de casa?
Eu queria agradecer a você, né, por esse bate-papo, foi muito legal trocar experiência literária com mais uma pessoa, com um escritor. Queria falar para vocês lerem, não deixarem de ler, não deixarem de consumir isso que mas trabalhar nas células, eu acho muito importante isso. Enfim, queria agradecer por você que está assistindo aqui até agora. Me acompanha lá no meu Insta, no meu canal. E mais uma vez, obrigada, Murilo. Espero voltar aqui em outra oportunidade. E é isso.